Primeiro, para você, Rodrigo, assim, existe alguma importância específica que você acha que exista em aprender sobre a história de Salomão? Com certeza, como qualquer personagem da Bíblia. Se Deus tivesse feito a Bíblia apenas num ponto de vista teórico, a Bíblia seria um manual do instrutor, como você tem lá, né? Primeiro capítulo filosófico, né? Metafísica, a ética. Mas a Bíblia não é colocada assim. Os princípios bíblicos estão espalhados em histórias de pessoas reais. E essas histórias reais me fazem ter uma identificação com elas. E ele vem, ele fala, e ele cita um detalhe curioso, que é o que eu quero pegar aqui para responder a sua pergunta do Salomão. Ele falou assim, os homens mais importantes do mundo são aqueles que sabem contar história. Porque se você souber, o mundo está na mão dos contadores de história, que quem sabe contar bem uma história move o mundo. E ele dá um estudo de caso para referenciar. A Cabana do Pai Tomás, que é um clássico da literatura inglesa. Abraham Lincoln leu esse livro, A Cabana do Pai Tomás, e a Bíblia. E foi a leitura da Bíblia e da Cabana do Pai Tomás, principalmente a Cabana do Pai Tomás, que mexeu com o Lincoln e falou, peraí, eu tenho que libertar os escravos. Então você vê qual a força de alguém de uma história bem contada. Deus, na sua sabedoria, ele fez a mesma coisa. Ele contou histórias na Bíblia porque ele sabe que uma história bem contada de uma pessoa real mexe com você mais do que desenvolver uma tese baseada apenas em teorias. Por isso que a história de Salomão é o que dá combustível para mudanças de vida, assim como a Cabana do Pai Tomás deu combustível para Lincoln mudar a vida de milhões de negros que eram escravizados nos Estados Unidos. Então, assim como aquele livro mudou a cabeça do Lincoln e a mudança de mentalidade do Lincoln afetou outros, a história de Salomão mexeu com você. E nessa sua mudança de mentalidade, pode também mexer com milhares ou milhões de pessoas que estarão nos assistindo ou ouvindo depois desse podcast gravado.